Deus abençoe essa igreja de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Gente, sem mais delongas, vem cá, minha irmã Paula. Eita, bênção. Privilégio, minha amiga, ter você conosco. Eu ia falar da família da Paula, mas vou deixar ela apresentar. Tá a família toda aí da Paulinha? Tá? Eita, aí, ó. Povo abençoado, tá? Gente, teve um culto da Central Praia. Foi top, tá, Leozinho? Rapaz, que cachorro quente foi aquele, Leozinho? Jesus, depois foi você que fez, Leozinho? Foi Paula? Ah, então tá explicado. Amém? Queridos, estende as suas mãos para cá, vamos abençoar a vida da Paula. Paizinho querido, muito obrigado pela vida da tua filha. Pai, nós como Central, como igreja, nós te pedimos, Espírito Santo, conduz a tua filha. Eu sei que o Senhor já preparou, eu sei que o Senhor já derramou sobre ela, ó Deus, em justa medida a chuva, a tua direção, a tua palavra, que vai ser liberada sobre a tua igreja. Ó Deus, dribla as tuas emoções, que não fale ela, mas fale o teu Espírito através dela. Fale conosco, Pai Deus, porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Ó Deus, nos direciona, fala com a tua igreja, porque, ó Deus, estamos com o nosso coração aberto e, ó Deus, e sensível para ouvir a tua palavra. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez aí? Boa noite, Central. Tá baixo. Tá baixo. Vamos lá, boa noite, Central. Boa noite. Agora sim, gente. Vocês não comeram arroz e feijão hoje, não? Tem que ter força, né? Pois é, gente. É a primeira vez que eu prego no domingo. Eu comecei a participar da Central. Começou lá com Marcelino, nas orações, comigo, com ele, com Roberta, mas o Senhor me direcionou para um chamado, e eis-me aqui, né? E aí, eu fiquei pensando essa semana o que pregar, o que falar, o que direcionar, né? E aí, me veio na cabeça uma coisa que o Senhor fez há pouco tempo na vida, até os meus... Hoje eu tenho 48 anos, mas até os 44 eu não sabia. Que é para falar sobre identidade. Sobre a nossa identidade, né? E quando você fala sobre identidade, os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas estudiosas, todo mundo tem essa pergunta, algumas perguntas, tipo, quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Será que todo mundo sabe isso? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu quero ir? São perguntas difíceis, né? Hoje nós temos uma sociedade, muitas pessoas doentes por não saberem quem são, por não quererem ser quem são, por não quererem estar aonde estão. E aquela dúvida de identidade. Você pode passar o primeiro slide para mim? Pode passar o outro. E aí eu tenho que agradecer, gente. Eu não tinha feito nenhum slide e a minha filha falou bem assim, mãe, deixa eu fazer aqui para você, não vai levar nada de slide, não? Então tem que agradecer a minha filha porque é ela que fez. E aí, quando você vê essas perguntas, as respostas, elas estão em qual a convicção que você tem, qual o chamado que você tem, qual o propósito que você tem. Você não tem convicção nenhuma se você não entender quem é você.
Se você não entendeu o seu lugar no mundo, por que o mundo é importante para você? Qual a diferença que você faz na vida das pessoas? Quantas vezes, gente, nós nos deparamos com pessoas que questionam a nossa identidade? Quem nunca foi em algum lugar e as pessoas te olharam assim, de cima para baixo, de baixo para cima, e ficaram perguntando: quem é essa pessoa? Aí você olha assim: o que ela está fazendo aqui? De onde ela saiu? Por que ela está aqui agora? Quantas vezes a gente sofre isso em qualquer lugar, né? Na igreja, muitas vezes, quando a gente olha para o lado e encontra uma pessoa e você olha ela de cima e embaixo, quando você julga, sem saber o porquê que ela está ali, o que ela quer, e muitas vezes você se afasta da pessoa, porque simplesmente você olha e fala assim: não gostei. Você não sabe a história, você não sabe de onde ela vem, você não sabe o que ela precisa, e você simplesmente se afasta. E quem nunca, né? E existem, eu acho, não tenho certeza, quando eu fui me perguntando sobre essa pregação, que existem 2 tipos de pessoas. Aquela que conhece a sua identidade. Ah, mas essa que conhece a sua identidade. Quando você conhece quem é você, principalmente perante ao Senhor, é onde o inimigo se levanta e fala bem assim: quem é aquela mulher ali de 1,60 m, baixinha? Quem é aquela mulher ali que está se levantando? Tem que dar um jeito de parar ela, né? Vou ter que dar um jeito de parar, porque ela está me perturbando. Essa conhece a sua identidade. Esse conhece a sua identidade. Quando ele fala com propriedade sobre a palavra, quando ele estuda a palavra, mas principalmente quando ele é humilde para reconhecer que ele não sabe e quer aprender sobre isso. Esses descobriram a identidade. E existem aqueles que ainda não têm convicção da sua identidade. E muitas vezes nós não temos convicção de quem nós somos. Muitas vezes a gente não sabe para onde a gente vai. Muitas vezes a gente até quer ir para o lugar para a gente conhecer a identidade, mas a gente não tem força, porque o mundo lá fora é mais fácil. A vida lá fora nos atrai mais. Ah, não vou na igreja hoje não, né? Ah, vou para a praia, de tarde vou fazer um churrasquinho. Ai, estou cansado, de tarde vou dormir, porque no outro dia eu tenho que trabalhar, né? Aí o inimigo está tranquilinho, né? Para quê? Essa aí, ao invés de andar com o Senhor, está andando comigo, para que eu tenho que me preocupar com ela? Vou lá me preocupar com aquela lá de 1,60 m, que está lá pregando, que acha que é alguma coisa. Vou cortar as pernas dela, né? Porque essa sabe a sua identidade. O poder que Deus tem na vida dela. E quando ela abre a boca, o inimigo abaixa. Porque quando ela abre a boca, saem palavras não dela, mas do próprio Deus. E aí, eu comecei a estudar várias histórias. E uma das histórias que eu estudei, e que me chamou a atenção, foi de Davi. E Davi era um pastor de ovelhas, o mais mirradinho da família. Os irmãos serviam ao exército, eram poderosos, vistosos, grandes.
E ele era um pastor de ovelha. Vocês imaginam quantas vezes Davi foi questionado pela sua identidade? Um pastor de ovelhas. E aí, a palavra, eu queria falar para vocês, está em 1 Samuel 17. Pode passar mais uma. Nessa ocasião, vou ler aqui, está maior. Né, Rodrigo? Aí não precisa de óculos, né? Nessa ocasião, Jessé disse ao filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Aí depois a gente passa para o 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar a Israel. O rei dará grandes riquezas para quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao lado: e que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha como Davi foi questionado sobre a sua identidade. Olha o que Eliabe falou com ele: quem é você que veio até aqui? Aí, para espizinhar mesmo, ele falou bem assim: cadê aquelas poucas ovelhas que você cuida? Com quem você deixou? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Foi questionado de novo. Quem é você? Você não é capaz disso, não? Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Davi sofreu oposição, tentaram frustrar Davi, mas Davi sabia o que ele precisava fazer. Ele sabia da sua identidade. E quando você sabe da sua identidade, ninguém pode te parar, não. Ninguém consegue te parar. Quantas vezes a gente está num lugar onde a gente é desafiado, onde duvidam da gente, onde a gente é desacreditado. E é aí que a gente precisa saber da identidade da gente. Isso no serviço, isso na família, isso em casa, com os teus filhos, com o teu marido.
Davi tinha ido para a guerra para levar comida para os irmãos. O pai dele também nem acreditava nele, né? Colocou ele para cuidar das ovelhas. E quando Davi chegou lá, gente, você imagina, eu gosto de ficar imaginando as coisas, né? Aquele homem mirradinho chegou lá, e aí quando você pensa que você vai entrar no lugar de guerra, você pensa o quê? Que vai ter aquele monte de homem armado, né? Falando, eu vou destruir, eu vou matar, ninguém me segura. E quando ele chegou lá, ele viu o quê? Um monte de soldado com medo. Um monte de gente com medo, falando, meu Deus, como que nós vamos derrotar um gigante de 3,30 metros? E o gigante sem fazer nada, tá? Porque na Bíblia, pelo menos eu não vi, ele só falava. Mas fazer que fazer, ele não fazia nada, não. Eles ficavam com medo do que o gigante falava. Sabe por quê? Porque eles não estavam cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles não tinham a identidade revelada neles. O medo só pega em quem não acredita no poder que Deus tem. O Senhor fala que se a gente tiver a fé de um grão de mostarda, a gente é imparável. Então, por que Davi, aquele mirrento, não tinha medo? E primeiro, Davi não precisava falar para as pessoas o quanto de batalha ele tinha passado. Porque ele já tinha derrotado o leão, o urso, para defender suas ovelhas. Ele não precisou. E mesmo assim, ele foi questionado. E aí, eu penso assim, engraçado, né? A aparência e a essência não estão relacionadas. A aparência de Davi, a aparência dos soldados, a essência de Davi, a essência dos soldados. Por que vocês acham que Davi derrotou o Golias? Porque ele sabia do seu propósito. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele não tinha medo, porque aquele que estava com ele é muito maior do que um gigante. Ele sabia que aquele que estava com ele tudo pode. Não existe situação onde o Senhor Deus, na sua infinita bondade, não pode destruir um gigante. Quantos gigantes a gente tem na vida da gente? Quantos? Todo mundo. Às vezes eu tive um pai que era alcoólatra. Você pode ter tido uma mãe que te batia. Você pode ter crescido sem seu pai, sem sua mãe. Quantos gigantes que a gente tem? Quantos gigantes a gente tem que enfrentar pela vida? Só nós sabemos o tamanho do gigante na nossa vida. Mas ele sabia. E se tem uma coisa que é contagiante para Deus, é quando você se levanta. E eu te falo uma coisa, toda vez que você levanta, o inimigo vai tentar te parar. Ele vai te questionar, ele vai te subjugar, ele vai levantar pessoas para falar, você não é capaz. Mas quando você conhece o Deus que você serve, nada consegue te parar. Nada. Tudo que é verdade de Deus, o diabo tenta deturpar, falando que é mentira. Se você fala que serve a Deus, ele levanta pessoas e fala assim, aquela ali, com aquele jeitinho dela, nossa, será que ela serve a Deus mesmo? Será? Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode ouvir mentiras
que o diabo conta e tenta falar para nós. Nós temos, sabe o quê? Ouvir a Deus, porque Ele sim entende o teu coração, entende o teu propósito. Ele ouve o que você pensa, Ele sabe o que o seu coração sente. Ele vê o seu coração, gente. Quando as pessoas veem sua aparência e colocam rótulos em você, Deus vê sua essência. Deus vê sua essência. Quantas vezes, né? As pessoas colocam rótulos na gente. Falam que você não é capaz. Só que Deus te dá força. Deus te dá vitória. E principalmente, o lugar do seu maior desafio vai ser o lugar da sua maior vitória. Aonde você é mais ferido, é aonde Deus vai te tratar para você curar outras pessoas. Porque aconteceu comigo. E aconteceu com muitos de nós aqui. Quantas vezes nós passamos por situações que a gente nunca mais quer lembrar na vida. E aí vem Deus e coloca pessoas para você relembrar aquilo tudo. Para Ele dizer o seguinte: eu te curei. E é por isso que eu vou usar você para curar muitas pessoas que foram feridas. E aí, muitas vezes, o inimigo vai tentar te parar. Vai tentar colocar em dúvida a sua identidade. E não tem jeito. Assim como Davi, que venceu Golias, assim como eu, que enfrentei um pai alcoólatra, assim como você que não teve pai, não teve mãe, ou não tem um emprego, está passando por dificuldades, Deus vai te levantar. É só você honrá-lo. É só você querer estar perto dele. É só você estender a mão e falar: Senhor, cuida de mim. Enfrenta os gigantes. Enfrenta os meus gigantes. Me ajuda a derrotar o meu Golias. E em troca disso, Ele só quer seu coração. Mais nada. Outra história que me chamou a atenção foi de Saulo. Engraçado a gente falar de caravana, né? Porque Paulo foi um dos maiores missionários, né, do Evangelho, que propagou o Evangelho para muitos lugares. Mas Saulo era um perseguidor de cristãos. Saulo recebeu ordem por escrito para matar cristãos, e ele não tinha dó, ele matava famílias, crianças, quem estivesse no caminho dele. E aí você pensa: meu Deus, por que ele fazia isso? Simplesmente porque ele não acreditava na vinda de Jesus. Ele não acreditava, ele tinha os seus conceitos. Quantos de nós acreditamos em outras coisas? Quantos de nós duvidamos alguma vez na vida da gente que Jesus não está ali? Que Jesus não esteve perto da gente? Que não fez o que a gente queria? Saulo deixou Estevão ser apedrejado na frente dele. Você imagina, gente? Você olhar uma pessoa sendo apedrejada e sentir felicidade nisso? Era o que Saulo tinha. Até que ele encontrou Jesus, gente. Ele viu Jesus.
E isso está lá em Atos 9. Passa o outro slide, por favor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra-se na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz de Jesus, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. De novo, gente, a identidade de Saulo foi questionada. Jesus apareceu para Saulo, Jesus converteu Saulo. Mas mesmo assim, o inimigo se levanta através de Ananias para falar: Senhor, o Senhor vai confiar nesse homem? Eu soube que ele matou cristãos e que ele mata cristãos. Mais um tentando subjugar. Quantas vezes nós não acreditamos na redenção de presos, pessoas que matam, que roubam? Quantas vezes eu fiquei me questionando isso? Eu fiquei me questionando. Senhor, isso serviu para mim. Quando Deus muda a vida de uma pessoa, Ele dá uma identidade nova para ela. E Ele fez assim com Saulo. Imediatamente algo, para que você volte a ver, apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu nos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Jesus apareceu para Saulo. Ele foi convertido. Ele se batizou. E a partir daquele momento, ele não parou mais de pregar a palavra de Deus. Foi um dos homens que mais viajou para levar o evangelho, como diz na Bíblia. Quantas vezes nós fomos batizados, a gente desce as águas e a gente não consegue falar para quem está do nosso lado sobre esse Jesus que é perfeito. Sobre esse Jesus, eu não consigo olhar para o lado, ver uma pessoa, ver um cristão e falar do evangelho. Uma pessoa que matava, que destruía. Quando ele se levantou e descobriu a sua identidade, acabou. Acabou. O Espírito Santo tomou conta dele. Deus enxergou um Paulo e não um Saulo. E a maneira que Deus nos vê
é o que vale. Não importa seu passado. Quando Deus muda a sua vida, o inimigo corre. É isso, gente. Quando Jesus muda a vida da gente, aconteceu na minha vida. Há 5 anos atrás eu não sabia o que era evangelho. Há 5 anos atrás, eu pensava mais em mim do que em todo mundo. E hoje, a única coisa que eu peço para Jesus é que Ele cresça e eu diminua. Então, se Ele fez assim comigo, Ele vai fazer com qualquer um de nós que queira. Que queira. E para terminar, eu falei bem assim, e agora? Como que eu vou terminar isso? Eu falei de Davi, de super-homens, né? Falei de Davi, falei de Saulo. E aí? Eu vou falar de quem? E aí veio na minha mente, quem foi confrontado em toda a sua trajetória? Quem chegou para salvar a humanidade, mas desde o momento que chegou, foi confrontado, foi duvidado, não foi honrado, foi perseguido. Jesus. Não existiu pessoa que foi mais confrontada. Mas Ele, mais do que ninguém, quando Ele chegou, Ele sabia da sua identidade. Ele sabia que Ele tinha sido levantado para salvar uma humanidade, gente. Ele sabia na sua missão. E mesmo assim, na sua trajetória, Ele foi para o deserto. E durante 40 dias e 40 noites, sem se alimentar, sem tomar água, Ele voltou para o seu eu. E lá Ele foi confrontado. E aí o inimigo sabia quem era Ele. E aí o inimigo sabia que ele tinha que destruir. Ele tinha que usar todas as cartas que ele tinha. Porque aquele homem tinha se levantado para salvar a humanidade. E aí ele falou o seguinte: se tu é filho de Deus, joga-te daqui. Se Jesus tivesse arrogância, se Jesus não soubesse quem Ele é, a missão que Ele tinha, a identidade, o propósito, a missão, Ele poderia falar bem assim: eu posso fazer o que eu quiser aqui. Mas não, Ele não fez. Ele continuou. Ele continuou porque Ele sabia que Ele tinha que cumprir uma missão. Ele sabia o que Ele tinha que fazer, do início, do meio e no fim. E ninguém parou Jesus. Até na cruz, enquanto Ele esteve lá, o inimigo tentou pará-lo, porque sabia que Ele tinha cumprido quase toda a sua missão. E usou um ladrão para falar com Ele. Se você realmente é filho de Deus, salva-nos, a nós 3 que estamos aqui. Olha, gente, você na cruz, prestes a morrer, e o inimigo mesmo assim te atenta, para você sair do seu propósito, para você tentar sair da sua missão. E mesmo assim, Ele
ele não se rendeu. E se cumpriu a vontade do Pai. E ele morreu por nós. Existe missão maior que essa, gente? O que eu tenho para falar para vocês, irmãos, é que quando Jesus sabe da nossa identidade, ninguém nos para. Como ele não foi parado, quando ele cumpriu a sua missão do início ao fim, quando ele foi confrontado, questionado, quando ele precisou fazer milagres e mesmo assim pessoas duvidavam de quem era ele. Ele precisou mostrar através de milagres vistos a olhos nus para que pessoas acreditassem nele. Ele não se desviou da missão que ele tinha. Irmãos, nós precisamos saber o Pai que nós temos. Nós precisamos influenciar pessoas. Nós precisamos levar a palavra. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos influenciar a nossa casa, os nossos filhos, o nosso esposo, as nossas esposas. Quem trabalha do nosso lado, quem está no dia a dia com a gente, quem a gente não conhece. A gente tem que estar suscetível para ouvir a voz do Espírito Santo, que clama todos os dias e fala nos ouvidos. Precisamos destapar os nossos ouvidos e entender o Deus que nos serve e o que Ele precisa de nós. A gente precisa entender a nossa missão. A gente precisa ter a nossa identidade, gente. É isso que Deus quer para a gente. É isso que Deus precisa de nós. Se você está aqui hoje e você não sabe qual é a sua identidade, mas sabe que você veio aqui hoje para entender, para pedir auxílio, para ter um propósito de vida, para conhecer esse Jesus que é maravilhoso, para entender que Ele é o nosso Salvador e que morreu na cruz por nós. Se renda a isso, não tenha medo. Tudo o que o Senhor quer é a sua salvação. Tudo que Deus quer é que você se renda, é que você faça mais por Ele, é que Ele cresça e você diminua, é que Ele apareça e você suma, porque só assim nós cumpriremos o nosso propósito, o nosso chamado e a nossa missão aqui na terra. Não tem outro caminho. Muitas vezes você está sofrendo, seu caminhar está difícil, sua vida está complicada, e Deus te chama o tempo todo e você faz questão de tapar os ouvidos. Esse é o momento, gente. Esse é o momento de você se render ao Espírito. Esse é o momento de você colocar Deus acima de tudo, de entender que não existe lugar melhor para estar senão nos braços dEle. E é nesse momento que Ele te carrega no colo. É esse momento que Ele te mostra quem Ele é. E não tem lugar melhor para estar. Isso eu te garanto. Foram 44 anos sem identidade. E 4 anos que eu fiz a melhor escolha da minha vida. É um caminho sem volta. É um caminho que eu sinto a bondade, a benignidade de Deus na minha vida todos os dias. Quando eu acordo de manhã, abro o quarto das minhas filhas e vejo as 2, as 3, as 4 com saúde.
quando eu entendo que as provações não são maiores que o meu Deus, quando eu entendo que o Deus que me serve é maior do que tudo, nem nada, nem a morte é capaz de separar o amor que Deus tem por você. Nada. Passa o último slide para mim, por favor. É isso aí. E essa frase veio na minha cabeça. Quando você conhece sua identidade, sabe a sua missão, acredita na sua influência, você derrota os seus gigantes, ganha pessoas para Jesus e cumpre o seu propósito. Não tem outro caminho. Quem não conhece esse Jesus, eu te convido a conhecer hoje. Eu te convido a entender esse amor que eu falo. Eu te convido a aceitar esse mundo que vai ter desafios, que vai ter perseguição, que vai ter conflito, que não é fácil, mas aquele caminho onde eu descanso todos os dias na mão do Senhor. E eu dou graças, porque melhor e maior caminho e melhor braço para estar não existe, irmãos. Eu acredito, Senhor. Eu acredito na tua bondade. Eu creio que o Senhor é maior que tudo na minha vida. Eu creio que essas pessoas que estão aqui para te servir, Senhor, são maiores do que tudo. E que querem, Senhor, que o Senhor cresça com elas, Senhor Jesus. Eu oro para que essas pessoas queiram mais de Ti, queiram conhecer mais de Ti, tenham a identidade que o Senhor quer que elas estejam, Senhor Jesus. Eu oro para que mais pessoas conheçam a Sua palavra, Senhor. Mais pessoas sejam desafiadas assim como Davi, que falem mais de Ti, como Paulo, e que deem a vida por outras pessoas.